Atualmente, quem fosse defender a escravidão certamente receberia toda a merecida crítica e rejeição. Embora existam inúmeras formas do homem de nossos dias se tornar escravo de alguma coisa, no entanto, a escravidão de uma pessoa em virtude de sua nacionalidade, de alguma dívida contraída, da derrota de uma guerra, ou até mesmo vendido por familiares, etc., eram motivos para que alguém fosse escravizado até próximo ao século XV. A partir desse século, segundo alguns historiadores, por iniciativa dos portugueses, surge no mundo a mais violenta de todas as formas de escravidão, a chamada escravidão moderna ou escravidão negra. Esse último período de escravidão vai até quase no final do século XIX. Aqui no Brasil foi até o ano de 1888. De uma forma ou de outra, aos olhos do mundo atual, a escravidão sempre foi a maior violência à dignidade humana. Contudo, nos tempos em que a escravidão estava em alta, era normal ter escravos. Isso demonstrava certo poder e influência. A nação de Israel, após a divisão em dois reinos, sofreu a escravidão por parte dos assírios e dos babilônicos. No auge do Império Romano, havia cerca de 10 escravos para cada cidadão romano. Consequentemente, nos tempos bíblicos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, era normal alguém ter escravos. E é dentro desse contexto que está um dos menores livros da Bíblia Sagrada, a Epístola de Paulo a Filemon, acerca de um escravo chamado Onésimo, que era escravo de Filemon. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. O conhecimento acerca da Bíblia Sagrada você vai acumulando com o decorrer do tempo. Você ouve um estudo bíblico aqui, uma pregação ali, lê um livro, faz uma pesquisa sobre um tema da Bíblia Sagrada. Enfim, na nossa caminhada vamos aprendendo muitas coisas sobre o que diz a Bíblia. E esse vídeo que você está assistindo tem esse propósito, de trazer um pouco de conhecimento sobre cada um dos livros da Bíblia Sagrada. É uma série de vídeos chamada Os Livros da Bíblia. Cada vídeo, um livro do Antigo ou do Novo Testamento, é apresentado a você de maneira simples e muito didática. Então não saia aqui do canal, pois o vídeo de hoje é sobre a pequena, mas grande epístola de Paulo a Filemon. A sua inscrição, o seu comentário é muito importante para o crescimento aqui do canal. E se você quiser ter acesso ao texto completo desse vídeo, prontinho para você baixar, compartilhar e imprimir, basta tornar-se um membro do canal. O primeiro versículo da epístola já apresenta a autoria: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Além de informar a autoria do apóstolo Paulo, também nos fornece o ambiente em que foi escrita, ou seja, durante o aprisionamento de Paulo em Roma, a capital do império. Além de ser classificada junto com Efésios, Filipenses e Colossenses como as epístolas da prisão, esta carta difere das demais cartas de Paulo no sentido de não ser direcionada a uma igreja, uma epístola eclesiástica, como Romanos, Coríntios e outras mais. Ou a um pastor, uma epístola pastoral, como Timóteo e Tito, mas ela é destinada a um amigo de Paulo. Logo temos uma epístola pessoal do amado apóstolo Paulo. Quanto à data desta epístola, por ser escrita no período da prisão de Paulo em Roma, logo pode ter sido escrita entre os anos 58 a 62 da era cristã. Ainda no primeiro versículo, além de informar Paulo como autor, o local onde Paulo estava, na prisão, o texto ainda informa que Paulo estava acompanhado de Timóteo, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. O conteúdo da epístola girará em torno de 3 pessoas: Paulo, Filemon e um escravo chamado Onésimo. Como observado, Paulo estava preso em Roma e, na companhia de Timóteo, escreve a Filemon.
O nome Filemon em grego é Filemon, aquele que beija, e segundo alguns intérpretes do Novo Testamento, tendo em mente a Epístola aos Colossenses, ele residia em Colossos. Além disso, afirmam que ele era um homem rico, de caráter nobre, talvez casado com Áfia e pai de Arquipo, e por meio do Evangelho de Paulo, Filemon veio a converter-se. Em sua casa havia uma congregação de cristãos, o que leva a algumas informações da tradição cristã que apresentam Filemon como bispo de Colossos e até mesmo como bispo de Éfeso, e que mais tarde foi martirizado por Nero, o imperador romano. A terceira pessoa na qual orbita o conteúdo da carta é Onésimo. Onésimo em grego é Onésimos, proveitoso e útil. Este homem era escravo de Filemon. Filemon, segundo as leis da época, tinha propriedade de Onésimo. Como já observado na introdução do vídeo, diferente dos nossos dias, naquele tempo era normal pessoas terem escravos. Em determinado momento, Onésimo fugiu da casa de Filemon, tornando-se um escravo fugitivo. Em sua fuga, em algum momento, em alguma localidade, conhece o Evangelho de Cristo por meio da pregação de Paulo. Passado mais um tempo, Onésimo se torna digno de confiança de Paulo, pois é ele, juntamente com Tíquico, os portadores da Epístola de Paulo aos Colossenses. Tudo leva a entender que, inicialmente, Paulo não sabia da situação de Onésimo. No entanto, como é normal no Evangelho, nada fica em oculto. Aquilo que precisa ser consertado em nossa vida, mais cedo ou mais tarde, deverá ser arrumado. Assim, Paulo descobre a real situação de Onésimo e ainda sabe que, como escravo, a propriedade de Onésimo pertence ao outro amigo de Paulo, Filemon. Para resolver as coisas, Paulo envia Onésimo de volta a Filemon, sendo o próprio Onésimo o portador da epístola. Paulo compreende muito bem a situação, sabe a quem pertence Onésimo. Mesmo assim, intercede por Onésimo, pedindo que o recebesse não mais como um servo, escravo, mas como um irmão amado. Além disso, afirma: e se ele te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Paulo não tira a autoridade de Filemon sobre Onésimo, mas apela pelo amor e pelo poder do Evangelho. O conteúdo desta pequena epístola pode ser dividido da seguinte maneira: primeiro, introdução e saudação; segundo, a intercessão de Paulo em favor de Onésimo; e, em terceiro lugar, as saudações finais. Alguns intérpretes encontram nesta pequena carta de Paulo Jesus intercedendo junto a Deus em nosso favor, sendo nós devedores a Deus em virtude da dívida contraída pelo pecado. Ainda escravos do pecado, tendo uma dívida com Deus, sem condições alguma de pagar esta dívida, então somente a obra substitutiva de Cristo em nosso favor, de maneira graciosa, satisfez a exigência da lei de Deus para conosco. Um abraço e até um próximo vídeo.